Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da História do Brasil. Hoje, nossa aula número 13. Vamos falar sobre o Segundo Reinado. Nas aulas anteriores, foi possível observar, o período regencial, que vai lá de 1831 até 1840. Naquele período também iniciaram algumas revoltas, como vimos na aula passada. Como foi perpassado, os políticos liberais eles estavam insatisfeitos com as medidas tomadas pelo regente Araújo Lima, que era da linha conservadora. E com isso, propuseram a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, futuro imperador do Brasil. E então, através do golpe da maioridade, toma posse o novo imperador do Brasil, Dom Pedro II, que ficou no poder até 1889. E nessa aula nós vamos verificar aí os principais aspectos desse início desse segundo reinado que vai de 1840 até 1889. Questões políticas. Então, em 1840, graças ao golpe da maioridade, houve a antecipação dos 18 anos de Pedro de Alcântara. O segundo imperador do Brasil ele tinha apenas 14 anos de idade e se tornou imperador do Brasil. E a partir da antecipação da maioridade, teve início o período chamado de Segundo Reinado, que vai de 40 até 89. A coroação de Dom Pedro II ela representava a manutenção dos privilégios. Que privilégios eram esses? Tantos privilégios políticos, como também privilégios econômicos, tá certo? Dos grupos dominantes que buscavam um ambiente de tranquilidade social. Pensava-se que o imperador, com o poder unificado em suas mãos, reuniria forças para conter aquelas revoltas sociais e subordinar todas as suas ordens. Então, o que vinha acontecendo no Brasil? Várias revoltas que haviam iniciado, Farroupilha, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Marais. Então, esse clima de conflito, pensava-se que com um governo forte e centralizado na figura de um imperador, poderia então unificar aí o poder no Brasil e também evitar novos conflitos. Esta era a ideia. Acontece que Dom Pedro II ele era apoiado por uma minoria que possuía 95% das terras do país. O que isso quer dizer? Os latifundiários apoiavam o novo imperador. Tanto os latifundiários, somente brasileiros, que eram os grandes proprietários de terra, assim como aqueles comerciantes portugueses, também apoiaram aí a coroação do imperador. No início do segundo reinado, haviam dois partidos políticos distintos. Nós tínhamos aí o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador ele tinha como apelido Saquarema. Por quê? Devido à sua origem na cidade de Saquarema, que fazia parte da província do Rio de Janeiro, na época. Então, o Partido Conservador. E o Partido Liberal tinha o apelido de Luzias, devido à sua origem na cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. Em Santa Luzia, Minas Gerais, houve um foco de atividades liberais durante a Revolução Liberal de 1842, que nós vamos ainda abordar nesta aula. O Partido Conservador ele era uma aliança que representava quem? Os grandes proprietários rurais, isto é, os latifundiários, aqueles que dominavam a grande quantidade de terras brasileiras, estava nas mãos desses pequenos proprietários rurais. Pequenos no número, mas grandes proprietários na quantidade de terras. Da grande lavoura de exportação, uma delas é a lavoura canavieira. Também alguns burocratas do serviço público. Isso aí se destacam os bacharéis em direito. E os grandes comerciantes portugueses. Então essa é a ala conservadora, o Partido Conservador. Grande proprietário rural, os altos burocratas do serviço público, a alta elite, os burocratas do serviço público e os grandes comerciantes portugueses. Já o Partido Liberal era uma aliança que ela vai representar quem? Os profissionais liberais urbanos, então
aqueles que não estavam ali na alta elite, não eram os grandes burocratas da época, mas sim as pessoas que trabalhavam mais diretamente com o povo, né? E os proprietários rurais, né, que produziam para abastecer o mercado interno. Então, qual é a diferença? O proprietário rural que abastece o mercado externo, ele é a favor do imperador, é a partir do método conservador, que tendia o quê? Tornar o Brasil, né, um país exportador. Em contrapartida, nós temos aí que apoiavam os liberais os proprietários rurais que produziam para o mercado interno. Por exemplo, os fazendeiros gaúchos, que produziam charque, por exemplo. Eles apoiavam aí o Partido Liberal, no caso. Partido Liberal e Conservador. Então, os dois partidos políticos, eles no papel até tinham divergências, mas na prática não, tá? Então, quais eram essas divergências? Os conservadores, eles eram a favor de um governo imperial forte e centralizado, tá? Então, os conservadores queriam isso. Já os liberais eram a favor de um governo descentralizado e de uma maior autonomia provincial, tá? Só que, na verdade, como nós veremos, quando esses partidos eles estavam no poder, não se notava a diferença. Ambos queriam estar no poder, né? Cada um tinha suas opiniões, mas quando estavam no poder, todo mundo fazia ali a mesma vontade, que era, né, ter o poder de governar. Inclusive, havia uma trova popular da época, né, uma frase que era dita, que não há nada mais parecido que um Saquarema do que um Luzia no poder. Ou seja, não há nada mais parecido que um conservador do que um liberal no poder. Ou seja, é a mesma coisa, embora eles tivessem ideias divergentes, mas quando estavam no poder, essa diferença ela não se notava. Por quê? Porque o conservador ele era a favor do imperador, e os liberais não conseguiam, por exemplo, impor suas vontades mais liberais, como a extinção do Senado, o vitalício, com a extinção do poder moderador, por exemplo, por conta do imperador. Se eles tomassem algumas atitudes mais liberais, o imperador, por conta do poder moderador que ele tinha, ele poderia expulsar esses deputados e pronto, poderia fazer isso, né? Então era comum até mesmo a passagem de políticos de um partido para o outro. Então, o partido lá conservador, o camarada não gostava de alguma coisa, ia para o liberal ia para os conservadores e assim por diante. O objetivo desses partidos era estar no poder, tá? Porque não era uma política realizada por programas e objetivos. Como assim? Objetivos de melhorar as condições de vida da população em geral. Não era o objetivo. O objetivo dos políticos dessa época era simplesmente, né, enriquecer, buscar poder e prestígio. A meta era chegar ao poder, então. Qual era a meta do partido político? Era chegar ao poder. Então, os políticos da época queriam isso. Os políticos queriam obter vantagens para si próprios, né? E muitas vezes os próprios conservadores liberais, eles usavam os mesmos, está errado no slide ali, mesmos, né, recursos para chegar ao poder concedendo favores a amigos, né? Então, se você me ajuda, eu te ajudo, ou por hora agindo com violência, como veremos aí na primeira eleição, lá em 1840, que houve um quebra-pau, né? E muita gente aí apanhando, e foi uma eleição fraudulenta. Vamos falar dessa violência então e do parlamentarismo. Então, logo após assumir o trono, Dom Pedro II escolheu para o seu ministério, né, políticos do Partido Liberal. Por quê? Porque o Partido Liberal era aquele partido que havia apoiado, né, a antecipação da sua maioridade. Imagina um guri com 14 anos de idade, olha, você vai ser imperador do Brasil, né? Então, o Partido Liberal ele foi beneficiado com isso. Ele apoiou a maioridade, logo Dom Pedro chamou os membros do Partido Liberal para, então, compor o primeiro ministério. E esse ministério ele era composto pelos irmãos Andrada e Cavalcante. Por isso ficou conhecido como Ministério dos Irmãos. No dia 13 de outubro de 1840 foi marcada, então, a eleição para a Câmara dos Deputados. Houve uma intensa disputa entre liberais e conservadores, tá? No dia da eleição, os liberais foram lá e contrataram capangas, jagunços, né,
para invadir os locais de votação, para distribuir cacetadas, né, e ameaçar aí de morte os adversários políticos. Então houve fraude nas apurações dos votos através da substituição de urnas verdadeiras por urnas falsas. Então o jagunço chegava lá e trocava os votos, trocava a urna, ameaçava as pessoas que iriam votar, se você vota no fulano, eu vou te bater, e assim por diante. Os liberais, nessa ocasião, venceram as eleições e foram acusados pelos conservadores de fraudar as eleições por meio da violência, tá certo? E esse conflito nas eleições ficou conhecido como eleições do cacete. Então, em qual período da história brasileira ocorreu as chamadas eleições do cacete? Ocorreram em 1840, na primeira eleição do segundo reinado, tá certo? A anulação das eleições. Então, os conservadores, que haviam perdido para os liberais na eleição, chegaram junto ao imperador Dom Pedro II e pediram, então, a anulação das eleições. Dom Pedro, ele resolveu dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Aí, então, vai ter um fato que vai ser culminado durante essa época, que será a Revolta Liberal de 1842. Então, os partidos, ou melhor, os políticos do Partido Liberal de São Paulo, Minas Gerais, liderados pelo Diogo Antônio Feijó, o mesmo lá que foi regente do Brasil, e o Teófilo Otônimo, aquele mesmo lá que falou do Jornada dos Tolos, 7 de abril, da abdicação de Dom Pedro I, né, revoltaram-se contra a anulação das eleições. Tá? A Revolta Liberal de 1842 ela vai ocorrer em Minas Gerais. Para reprimir a Revolta Liberal de 1842, foi enviada a Minas Gerais uma tropa comandada por Luiz Alves de Lima e Silva, né, o Duque de Caxias. As tropas dominaram a revolta e houve prisão dos líderes liberais, porém eles foram anistiados em 1844, como era muito normal nessa época. Se uma revolta era liderada pela elite ou por políticos, né, muitas vezes eles eram presos, mas logo em seguida liberados. Muitas outras eleições posteriores continuaram sendo fraudadas, tá certo? Parlamentarismo no Brasil. Então, no ano de 1847, teve início pela primeira vez o parlamentarismo no Brasil. O que é o parlamentarismo? Parlamentarismo surge a figura de um primeiro-ministro, né, que governa ali ao lado do presidente. Então, divide os poderes. Então, se aumenta o poder do legislativo, tá certo? Então, no Brasil foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros. O presidente do ministério, né, o primeiro-ministro, era o chefe do ministério e devia organizar o gabinete de governo. O parlamentarismo do segundo reinado ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Então, esse nome, parlamentarismo às avessas, é o período aí durante o segundo reinado. Após a realização das eleições, o imperador nomeava para o cargo de primeiro-ministro um líder do partido vencedor. Então, o próprio imperador nomeava quem era de sua vontade, é claro. O primeiro-ministro, ele escolhia o gabinete ministerial, né, que era apresentado à Câmara dos Deputados para conseguir o voto de confiança, isto é, a aprovação da maioria dos parlamentares. Caso a Câmara dos Deputados aprovasse o gabinete, ele começaria a governar o país. Caso a Câmara dos Deputados não aprovasse o gabinete, o imperador poderia convocar novas eleições ou até mesmo dissolver a Câmara dos Deputados através do poder moderador. Através do poder moderador, o imperador podia o quê? Impor o gabinete ministerial de sua preferência. Então, esse poder moderador tinha todo esse poder aí para o império, né, na figura do imperador. Essa interferência do poder moderador contrariava os princípios do parlamentarismo, né, onde o poder legislativo, aquele que legisla, né, possui bastante influência na formação do governo. Por isso que esse parlamentarismo ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, por conta dessa intromissão do poder executivo na figura do imperador, fazendo uso aí do seu poder moderador. Durante o segundo reinado, houve 36 gabinetes ministeriais, sendo 21 gabinetes liberais
e 15 gabinetes conservadores, né? Embora tenha havido mais gabinetes liberais do que conservadores, os conservadores ficaram mais tempo no governo do que os liberais. Por quê? Porque estavam mais de acordo com aquilo que o imperador queria, né? E mais adequados à centralização do governo. Tá? Então, por isso que os conservadores vão ficar mais tempo no poder e os liberais menos. Né? Os liberais, volta e meia, eram, né, despedidos, demitidos, aí, né, expulsos pelo imperador. Período da conciliação, ele vai variar entre 1853 até 1861. O período da conciliação ocorreu quando os liberais e os conservadores eles governaram ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo governaram tanto os políticos liberais quanto os conservadores. Embora governassem juntos, algumas ideias liberais, como a extinção do poder moderador, fim do mandato vitalício dos senadores e autonomia para as províncias, né, elas não foram acatadas, não foram levadas adiante. Né, os liberais ali ficaram mais na questão de estar no poder do que realmente poder colocar em prática as suas ideias. Pode-se dizer, né, que esse período da conciliação ele foi controlado pelos conservadores. Né? Eles absorveram os liberais, porém, as ideias conservadoras elas prevaleceram. O período da consolidação, né, aconteceu após a Revolta Praieira, em 1848, a última grande revolta provincial que nós veremos agora. Tá, provincial, tem que alterar ali, provincial, né? Não tem aquele acento no i não, tá, professor? Depois a gente altera antes de postar o vídeo, postar o slide. Vamos falar sobre a Revolta Praieira, né? Lembrando que a Revolta Praieira antecedeu esse período da conciliação, né? Houve uma revolta liberal, né, lá em Pernambuco, que foi a Praieira, e por conta desse motivo depois, né, achou-se melhor aí fazer esse gabinete da conciliação, né, onde os políticos, tanto liberais quanto conservadores, trabalhassem juntos. Revolta Liberal Pernambucana, né, a Praieira. Então, a produção açucareira, ela era uma das principais atividades da região pernambucana em meados do século XIX. Então, nós temos, durante todo o período colonial, depois do período imperial, essa atividade açucareira na região de Pernambuco. E é a região, digamos assim, mais antiga do Brasil, né, a região onde, por mais tempo, se houve uma dominação, naquela região nordeste, né, que houve uma dominação maior por conta dos portugueses e depois migrou-se para o Rio de Janeiro. Mas havia um certo digamos assim, entristecimento daquele povo por conta do desleixo que havia do governo central em relação, né, a Pernambuco, né, o esplendor pernambucano, a capitania que mais produziu açúcar, por exemplo. A maioria dos engenhos açucareiros dessa região pertencia à família Cavalcante. Por isso que havia uma trova popular que dizia: quem viver em Pernambuco deve estar desenganado, que há de ser Cavalcante ou há de ser cavalgado. Tá? Então havia essa trova popular. É interessante guardar essa trovinha e lembrar que ela faz parte aí lá de Pernambuco durante essa questão da Revolta Praieira. Então, poucas famílias elas eram donas de engenhos açucareiros, né? Isso, então, determinava aquele domínio político em Pernambuco. A segunda fonte de riqueza de Pernambuco era o comércio, que na região era dominado pelos portugueses, né, os grandes comerciantes. Dessa forma, o poder político em Pernambuco estava nas mãos de quem? Da oligarquia rural e dos comerciantes portugueses. Enquanto o poder em Pernambuco era partilhado pela oligarquia rural e pelos comerciantes portugueses, a maioria da população urbana, composta por profissionais liberais, pequenos comerciantes, padres, artesãos, militares, entre outros, viviam em situação de dificuldades econômicas e de insatisfações políticas. O Partido da Praia, né, ele era composto e era assim chamado porque a sede era na Rua da Praia, lá em Recife. Ele era composto por liberais pernambucanos. Tá? Esse partido combatia a desigualdade na província.
as ideias dos praeiros, como eram chamados, eram expostas no jornal Diário Novo, tá certo? Os praeiros, eles apoiavam o presidente da província pernambucana, que na época era o Antônio Pinto Chichorro da Gama. O atual governador não era comprometido com os interesses dos senhores de engenho e dos grandes comerciantes. Então, embora houvesse esse governador, e o poder político daquela região era dominado pelos fazendeiros de açúcar e os grandes comerciantes, né, o Antônio Pinto Chichorro da Gama, né, eles não era comprometido com as ideias desse grupo de pessoas. Por esse motivo, o governador de Pernambuco, né, o presidente da província, governador para ficar mais fácil, né, mas na verdade era presidente da província, recebeu apoio, né, dos praeiros. Os praeiros, eles chegaram ao poder, né, em Pernambuco durante o mandato do Antônio Pinto Chichorro da Gama, período esse que vai de 1845 até 1848. Em 1848, o gabinete conservador lá do Império, né, lá do Brasil Central, do Rio de Janeiro, vai demitir, né, o presidente provincial, Antônio Pinto Chichorro da Gama, e enviou a Pernambuco um novo presidente. E esse fato foi o que deu início à revolta praeira pelos liberais lá em 1848, tá certo? Então, quais foram os motivos pelos quais deu início à revolta praeira? Motivo foi a indicação de um novo presidente aí para a província de Pernambuco. Quais eram os principais líderes, né, dessa revolta? Foram o Pedro Ivo, que era um comandante militar, e o Borges da Fonseca, que era jornalista. Então, são esses dois elementos que nós temos aí que tomar cuidado e anotar. Os praeiros, né, eles criaram um documento chamado de Manifesto ao Mundo. Então, o Manifesto ao Mundo foi criado, né, durante a Revolta Praieira. E o que estava escrito nesse documento chamado Manifesto ao Mundo? Estava lá. Eles queriam o voto livre, ou seja, homem, mulher, velho, criança não, né? Maior de 18 anos, é claro. Né? E universal, ou seja, o fim do voto censitário. O que era o voto censitário? Baseado na renda. Então, com a Constituição de 24, o voto, a pessoa só podia votar e ser votada se ela tivesse renda. Se ela não tivesse renda, não poderia participar da vida eleitoral. Né? Tanto não podia votar e muito menos poderia, né, ser eleito. Também queria garantir, né, a liberdade da imprensa, né, até mesmo que o Borges da Fonseca ele era jornalista e queria expor suas ideias nos jornais de livre circulação. E também lutava, né, o Manifesto ao Mundo, também ele propunha um direito aos cidadãos. Garantia de trabalho para o cidadão brasileiro, também. Extinção do poder moderador, então aquele poder que estava acima dos demais poderes, que era exclusivo do imperador, os liberais queriam que fosse excluído. E estabelecimento do federalismo. Federalismo é aquilo que nós temos hoje, tá? E exercício do comércio exclusivamente por brasileiros. Com isso tirava, então, o comércio das mãos dos portugueses. Proibição do exercício de comércio pelos portugueses. Então, a gente vê aí uma ideia bem liberal, né? Lembrando que os conservadores eles eram, em grande parte, portugueses, né? Mas esse Manifesto ao Mundo queria tirar, né, proibir, por exemplo, que o comércio fosse exercido por portugueses, né, e deveria ser um trabalho exclusivo para o brasileiro. Embora esse projeto do Manifesto ao Mundo aí, dos liberais ele fosse, né, um pensamento liberal, entretanto, ele não falava a respeito do fim da escravidão, por exemplo. A luta armada entre os praeiros e as tropas imperiais perduraram menos de um ano. Então, menos de um ano acabou a revolta, tá? Os praeiros contavam com cerca de 2.000 homens. Os praeiros não conseguiram resistir ao poder imperial e os principais líderes praeiros foram condenados à prisão perpétua na ilha de Fernando de Noronha. Dentre os líderes que nós temos aí, Jerônimo Vilela, Borges da Fonseca, José Inácio Abreu Lima. Porém, eles foram anistiados em 1851. Então, 3 anos após a praeira, esses presos que foram condenados lá à prisão na ilha de Fernando de Noronha, que era uma prisão na época, era um forte militar, inclusive, né? Fernando de Noronha. E o líder Pedro Ivo foi preso e enviado ao Rio de Janeiro. Porém,
o Pedro Ivo, né, que era um militar, ele conseguiu fugir para a Europa, mas a caminho da viagem acabou morrendo. Com o fim da revolta praieira, chegou o fim, esse slide é muito importante, chegou o fim, o ciclo de revoltas populares que antecederam ou sucederam o processo da independência política do Brasil. Com o fim das revoltas separatistas, porque era uma ideia dessa revolta praieira, era impor uma república federalista. Uma das ideias era essa, vamos acabar com esse regime imperial aí. Com o fim das revoltas separatistas, o governo imperial ele conseguiu preservar a unidade territorial do país. Se nós olharmos hoje para o Brasil é o único país aí da América do Sul, vamos dizer assim, nós tínhamos na América do Sul 2 países europeus que dominavam, a Espanha, a América Espanhola e a América Portuguesa. Então, a única América, digamos assim, que manteve-se íntegra e, ao invés de perder o território, foi ampliada, foi a América Portuguesa, no caso o Brasil. Então, com isso, pôde-se manter a unidade territorial do país. Governo forte e centralizado na figura do imperador, porém, sem participação popular, porque o voto permaneceu censitário, baseado na renda. Não era democrático, tá certo? Vamos falar do café agora. Então, damos uma pausa aí sobre a revolta. Vamos falar agora sobre o café. Então, a partir da metade do século XIX, houve uma série de mudanças na economia brasileira. Mudanças que foram sociais e também políticas. Sociais, porque veremos a questão da alternância dos trabalhos, alternância dos trabalhos, e políticas também, dado a política da economia da época. O centro econômico agrícola do Nordeste, ele vai migrar para o Centro-Sul devido à nova cultura do café. Então, nós temos, se nós olharmos os 4 ciclos econômicos brasileiros, o primeiro deles, que foi para o Brasil, era aquela faixa litorânea, que vai lá do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, aquela faixa litorânea ali, que era extração do pau-brasil. Depois nós tivemos o segundo ciclo econômico, que foi o açúcar, principalmente na região Nordeste. E a região Nordeste se manteve até essa época do café aí ainda como um fulgor da economia agrária, por assim dizer, de exportação, era o açúcar. Depois nós tivemos o ouro, que foi o terceiro ciclo econômico, porém ele não foi algo que pôde resolver os problemas do Brasil. Mas o quarto ciclo econômico brasileiro, que é o café, esse sim, vai estabilizar, vamos dizer assim, por um determinado tempo, a economia brasileira. E ele vai, então, tirar o foco exportador lá da lavoura canavieira do Nordeste e vai transferi-lo para onde? Para o Centro-Sul, para a região aí de São Paulo. Gradativamente, o café ele foi superando os demais produtos agrícolas, como o açúcar, o tabaco, o algodão e o cacau. Em São Paulo, o trabalho nas fazendas de café no começo era realizado por escravos. Só que lentamente esse trabalho escravo foi sendo substituído por imigrantes oriundos da Europa. Então houve toda uma mentalidade, uma mudança de mentalidade, até mesmo a questão de qualidade de serviços, E, digamos assim, houve essa proposta de trazer imigrantes europeus. Então, por isso que hoje no Brasil existe uma gama muito grande de pessoas de diversas origens, alemã, italiana, francesa, enfim. Por quê? Porque essas pessoas vieram para o Brasil há um tempo atrás, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, e se estabeleceram aqui. Tiveram filhos aqui, foram se miscigenando com outras culturas, e hoje nós temos pessoas que têm um sobrenome de origem italiana. O meu sobrenome, por exemplo, é italiano, é espanhol, tem os dois, Minha mãe tem origem alemã, e assim por diante. Então houve essa miscigenação, E muito por conta disso, por conta dessa vinda do imigrante europeu para trabalhar no Brasil. Fare in America, como dizia os italianos, fazer América. A parte dos lucros obtidos com a venda de café favoreceu o desenvolvimento da indústria brasileira. Então, olha aqui, muita atenção.
O ouro, como nós vimos, ele favoreceu o desenvolvimento da indústria britânica, da indústria inglesa. Já o café, ele vai favorecer o desenvolvimento da indústria brasileira, tá? No início, surgiram empresas de gênero alimentício e vestuário. Tá? Então foram as duas, digamos assim, principais indústrias que foram surgindo. Alimentícia, para fornecer alimentos para as pessoas, e vestuário, as roupas. Então, depois foram surgindo nas grandes cidades serviços urbanos também, bondes, ferrovias, bancos, teatros, iluminação pública. Então, o Brasil começa a tomar vulto realmente de um país independente, né, que até então era explorado economicamente apenas e não havia um desenvolvimento. Por volta de que ano que surgiu o café no Brasil, que ele foi introduzido? Foi por volta do ano de 1727, né? O café foi introduzido no Brasil. Era uma bebida utilizada para o consumo local, né? Então não havia prestígio em outros lugares, né? Era uma bebida que se usava no dia a dia, eles tomavam, mas não se tinha o costume, não era algo que havia ganhado o mundo ainda. Só que a partir do século XIX, o café ele vai ganhar prestígio nos países europeus e nos Estados Unidos da América. E a crescente popularidade do café aumentou o quê? A procura. E o solo da região sudeste do Brasil é bastante favorável para o cultivo cafeeiro. E a mão de obra escrava, no início da produção do café, ela foi parcialmente sendo deslocada lá do Nordeste canavieiro para o Sudeste cafeeiro. Tá? Então, no início da produção cafeeira, se utilizou da mão de obra escrava. Tá? E qual é o nome do solo propício para o cultivo do café? Vai ser o solo de terra roxa, solo de terra roxa da região Nordeste. E também o clima favorável, né? Logo, fizeram o Brasil o principal produtor de café mundial. Né? Então, todo o café que há para o resto do mundo era produzido no Brasil, assim como o açúcar, aquele monopólio açucareiro lá, que foi instaurado por Dom Sebastião I, lá em 1581, nós temos hoje, melhor, 1571, lembrei agora. Então, certo? A gente acaba puxando a memória e acaba esquecendo. Tá? Foi lá o monopólio do açúcar, agora nós temos um monopólio mundial do café, que é do brasileiro. Né? O café brasileiro superou aí qualquer outro produtor mundial. Né? E ele manteve-se assim de 1830 até o final do século XIX. Né? Recuperação econômica. Então o Brasil ele estava mergulhado numa grave crise econômica, e isso não era de pouco tempo, era de muito tempo atrás, desde o tempo da colônia, de tantos empréstimos pedidos aí à Inglaterra, por exemplo. Depois o Império, né, Dom Pedro I pediu empréstimos até para reconhecer a independência política brasileira. Houve também as vantagens econômicas para as exportações, enfim. Então o Brasil estava mergulhado numa grave crise econômica e com certeza se não fosse o café, provavelmente o Brasil teria se desmembrado em outros países. Eu não tenho dúvida disso. E o café conseguiu então recuperar esse prestígio e equilibrar o déficit da balança e conseguir pagar, né, boa parte da dívida externa. Os lucros, né, gerados pela produção e exportação do café vão possibilitar a recuperação econômica do Brasil. Então, o pau-brasil foi interessante, mas né, foi pavio curto. O açúcar teve um vigor muito econômico e conseguiu alavancar muito a questão da economia, não do Brasil, mas de Portugal. Veio o ouro, que não resolveu o problema, agora o café não. O café ele consegue sim recuperar o Brasil economicamente. Então, se perguntar na prova, quais dos 4 ciclos econômicos que recuperaram economicamente o Brasil, foi o café. Na época, né, os cafeicultores tornaram-se o grupo mais influente na sociedade brasileira. Então, como nós tínhamos lá o senhor de engenho, agora nós temos os cafeicultores. Então, Brasil colônia, a figura influente da sociedade brasileira era o senhor de engenho. No Império, nós vamos ter uma outra figura, que é a figura do cafeicultor.
O poder político econômico migrou do Nordeste, como eu já falei, para a região Sudeste do Brasil. Inclusive, o escritor Monteiro Lobato comparou os pés de café com uma árvore que dá ouro em bagos vermelhos. Então, é interessante essa frase do Monteiro Lobato. A partir de 1870, houve a ampliação da região produtora e o café começou a ser cultivado para o oeste de São Paulo. Na região havia o predomínio do solo de terra roxa. Então, as quais eram as cidades paulistas, em que houve esse aumento da produção cafeeira? Ribeirão Preto, Sorocaba, São José do Rio Preto, Araraquara e Campinas. Tá? Então, nós temos aí essas 5 cidades em destaque, onde houve a ampliação aí do cultivo cafeeiro. Lentamente, o trabalho escravo, do escravo africano e também do escravo indígena, ele foi sendo substituído por quem? Pelo imigrante europeu. O primeiro fazendeiro a trazer imigrantes europeus para trabalhar na sua fazenda de Ibicaba, no interior de São Paulo, foi o senador Nicolau Campos Vergueiro, entre os anos de 1847 e 1857. Então a ideia, digamos assim, foi dele. Então divulgou na Europa essa ideia de trazer imigrantes para cá. Muitas pessoas lá na Europa, fugindo também da miséria, buscando novas oportunidades de vida, resolveram vir para o Brasil, como imigrantes. Os imigrantes vindos para o Brasil eram contratados pelo chamado sistema de parceria. Tá? Então, qual era o nome desse contrato feito entre o imigrante e entre o cafeicultor? Era o sistema de parceria. Esse sistema ele estabelecia o seguinte: os imigrantes entregavam uma parte da produção aos proprietários da fazenda e a outra parte da produção ficava para os imigrantes. Então, os imigrantes vinham, moravam na fazenda lá do cafeicultor, por exemplo. Eles produziam, plantavam, não eram para ser tratados como escravos, embora muitos cafeicultores tenham tratado os imigrantes como escravos, e há muitas reclamações na história em relação a isso. Eles deveriam produzir, e pagavam uma espécie de arrendamento da terra ao proprietário. Entretanto, muitos imigrantes foram enganados, os fazendeiros não cumpriam o acordo, os imigrantes começaram a trabalhar igual a escravos. Esse fato levou ao fracasso desse sistema de parcerias. Isso desestimulou a vinda de imigrantes para o Brasil, embora tenha desestimulado, houve uma grande vinda de imigrantes para o território brasileiro durante o segundo reinado. Vamos para a última parte da nossa aula de hoje, vamos falar sobre a indústria e a escravidão. Então, os primeiros fatores que culminaram no desenvolvimento da indústria foram parte do lucro das exportações do café, então foram migrando para a indústria, porque no pensamento da época começaram a ver que a vocação agrícola do país, embora muitos irão pensar ainda durante a República sobre isso, começa a ver que a indústria ela rende mais dinheiro, é mais rentável. Então, produziram café, mas o que eles fizeram? Fizeram com que buscaram aplicar os seus lucros na indústria. Também houve a extinção do tráfico negreiro, e isso aumentou também a procura de pessoas para vender. Quando você tem trabalho salariado, as pessoas compram. O escravo não compra, não recebe dinheiro. Também houve o aumento das taxas de importação, isso facilitou aí a ampliação da indústria. O lucro das exportações de café também modernizaram cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essa região houve um grande crescimento por conta da produção cafeeira. Em 1831, havia sido proibido o tráfico negreiro. Nós já vimos isso. Porém, essa lei ela não foi cumprida. Os ingleses pressionavam o fim do tráfico negreiro. Por quê? Porque os ingleses, com a sua indústria, queriam vender para todo mundo no Brasil. E não queriam que o proprietário gastasse dinheiro comprando escravo, mas sim comprando as manufaturas inglesas. E também queriam que o escravo fosse liberto para que pudesse trabalhar, ganhar dinheiro e comprar os produtos ingleses. Então essa era a intenção da Inglaterra. Somente em 1850 foi extinto o tráfico negreiro
através da Lei Eusébio de Queiroz. Com a extinção do tráfico internacional de escravos, houve, né, tá duas vezes houve, né? Ei, professor doido. O crescimento do tráfico negreiro interno, tá? Ou seja, o escravo que trabalhava na fazenda de açúcar era vendido lá pelo senhor do engenho para os cafeicultores, por exemplo. Então, esse tráfico negreiro interno ocorreu muito durante esse período, principalmente após a extinção do tráfico negreiro. Os escravos da região nordeste da economia açucareira eram vendidos para a região sudeste para atender a economia cafeeira. O ministro da Fazenda, na época, o Manuel Alves Branco, decretou a cobrança de uma nova tarifa alfandegária. O que quer dizer isso? Uma taxa de importação, tá, de produtos. Devido ao aumento dos produtos estrangeiros, né, ou seja, um aumento no preço, houve a necessidade de procurar produtos similares nacionais. Tá? A medida favoreceu o crescimento da indústria nacional. Então, com a tarifa Alves Branco, a nova taxa passou de 15% para 30%. Né? Produtos importados que não fossem fabricados no Brasil. Então, por exemplo, um determinado equipamento que é produzido lá na Inglaterra e não é produzido no Brasil. Antes, esse produto era comprado e recebia uma taxa de 15%. A partir da tarifa Alves Branco, esse valor ele subia para 30%. E se esse equipamento fosse produzido no Brasil, a taxa ia para 60%, ou seja, para incentivar que as pessoas comprassem o produto, né, nacional. Desenvolvimento das cidades. Então, houve um significativo crescimento econômico no Brasil. Nas cidades surgiram bancos, indústrias, ferrovias, etc. Calcula-se que no Brasil, entre 1880 e 1889, havia 600 indústrias. Né? O desenvolvimento urbano ocorreu principalmente no Sudeste. Atualmente, né, nós temos aí o Sudeste como a região mais industrializada do Brasil. Embora houvesse o crescimento industrial, o Brasil continuou sendo um país agrário, apoiado ao latifúndio. Então, embora tivesse a questão do início da indústria, ela não superou ainda a questão agrária. Né? Até hoje o Brasil, né, nós temos o Brasil como um país, como celeiro mundial. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, né, foi o responsável por grandes empreendimentos no Brasil. Né? O Visconde de Mauá, ele fundou empresas de construção de navios a vapor, fundou empresas de fundição de ferro, construiu a primeira ferrovia do Brasil entre Guanabara e Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, construiu a primeira linha de bondes do Rio de Janeiro, né, aqueles bondinhos lá que a gente vê na televisão, construção do cabo intercontinental ligando a Europa e o Brasil, instalou a iluminação a gás no Rio de Janeiro, construção de linhas de telégrafo no país. As empresas de Mauá foram à falência devido à concorrência e sabotagens dos ingleses. Então é importante saber os principais feitos aí do Visconde de Mauá e saber que as suas empresas elas entraram em falência por conta da bem equipada indústria inglesa, que viram a concorrência de Mauá e começaram então a injetar produtos no Brasil, preço mais em conta, né, e começaram então a tentar acabar com a concorrência aí do Visconde de Mauá. Agora vamos falar um pouco das leis. Então, a Lei de Terras. Então, teve uma lei criada em 1850, conhecida como Lei de Terras. Essa lei, ela estabelecia que a maneira normal de se adquirir uma terra era por meio da compra e não da posse. Ou seja, não bastava morar num determinado terreno, num determinado campo, era necessário comprar esse campo, tá certo? Essa lei contribuiu para preservar a posse das terras aos latifundiários, impedindo a desconcentração de terras. Então é comum, né, nós vermos aí pessoas, famílias que têm uma quantidade de terras imensas, né, nas mãos de poucos aí. O uso capião, né, ele era autorizado, mas pouco utilizado. O que era o uso capião? O uso capião é o seguinte: você mora na terra por cerca de 10, 20 anos ali, você comprova que você vive todo esse tempo e a terra passa a ser sua. Só que esse caminho ele era muito difícil de ser comprovado.
né? Vamos encerrando a nossa aula de hoje, então. Então, nessa aula, foi possível observar o início do segundo reinado, né, que ele vai aí de 1840 até 1889. As primeiras medidas do novo imperador foi a composição do conhecido Ministério dos Irmãos, né? Depois, devido às desavenças entre liberais e conservadores, foi implantado pela primeira vez o parlamentarismo no Brasil, né? E esse parlamentarismo ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, né? Também foi apresentada a revolta praieira, ocorrida em Pernambuco em 1848, assim como a mudança do ciclo econômico, né, brasileiro, que passou a ser o café. Houve também, né, a alternância da mão de obra utilizada do escravo para o trabalho do imigrante europeu através do sistema de parcerias. Por fim, né, foi apresentado o início do processo de industrialização do Brasil. E na próxima aula nós vamos ver a crise desse segundo reinado, que vai culminar então aí no processo de proclamação da República Brasileira. Então chegamos aí ao final da nossa aula número 13 sobre o segundo reinado do Brasil. Não se esqueçam aí de baixar esses slides que estão aqui, né? Baixem os slides, façam os exercícios, né? Tem 25 exercícios aí após esses slides para vocês fazerem. Façam os exercícios, façam resumos, anotem aquilo que é importante, né? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Fique com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima.